Se eu te dissesse que existe um detalhe silencioso no comportamento masculino que faz uma mulher admirar um homem antes mesmo de qualquer palavra ser dita, você acreditaria? Não é aparência, não é dinheiro, não é status. É algo muito mais profundo, quase invisível, e a maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber. O curioso é que, quando esse detalhe está ausente, tudo parece travar: respeito, interesse, conexão. Mas quando ele aparece, a dinâmica muda completamente, sem esforço, sem jogos, sem máscaras. E o mais inquietante é que ninguém fala disso de forma clara. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais atitudes constroem esse tipo de admiração silenciosa. Não no discurso bonito, mas na prática diária, daquelas que moldam quem você é quando ninguém está olhando. Existe um erro comum que muitos homens cometem: acreditar que admiração é algo que se pede, que se conquista com frases certas ou com gestos calculados. Não é. Admiração é consequência. Ela nasce quando um homem vive de um jeito coerente com aquilo que ele acredita, quando suas ações têm peso, quando suas escolhas têm direção. Mulheres percebem isso de forma quase instintiva. Elas não analisam como um relatório, elas sentem. E é por isso que atitudes simples, mas profundas, fazem tanta diferença. A primeira grande mudança começa quando o homem para de viver apenas no plano das ideias e começa a agir de verdade. Pensar, planejar e refletir são importantes, mas sem ação tudo vira fantasia. Um homem que fala demais sobre o que vai fazer, mas nunca faz, transmite insegurança, mesmo sem dizer uma palavra. Já o homem que age, mesmo errando, transmite presença. Ele mostra que está disposto a lidar com a realidade como ela é, não como ele gostaria que fosse. Isso gera admiração, porque ação é sinal de responsabilidade. É o homem que entende que o mundo responde a quem se movimenta. Agir não significa impulsividade, significa sair da paralisia, significa parar de adiar decisões importantes, parar de esperar o momento perfeito, parar de se esconder atrás de desculpas elegantes. Quando um homem age, ele assume o risco de falhar, e isso exige coragem. Coragem é admirável, não porque o homem nunca cai, mas porque ele se levanta sem precisar de aplauso. Esse tipo de postura cria uma base interna sólida, e mulheres percebem essa solidez com muita clareza. Outra atitude que pesa muito na admiração feminina é a forma como o homem lida com afeto. Existe uma linha muito clara entre oferecer afeto e mendigar afeto. Quando o homem começa a implorar por atenção, por validação ou por carinho, ele se coloca numa posição inferior, não porque sentir necessidade seja errado, mas porque ele terceiriza o próprio valor. Ele passa a dizer, mesmo sem palavras, que precisa do outro para se sentir inteiro. Isso quebra a admiração. Um homem admirável oferece, mas não implora. Ele demonstra interesse, mas não se humilha. Ele se importa, mas não se anula. Quando o afeto é livre, ele tem valor. Quando é mendigado, ele perde força. Mulheres percebem segurança quando percebem que estão com um homem que escolhe estar ali, não que precisa desesperadamente estar ali. Isso muda completamente a dinâmica do relacionamento. Existe também uma atitude silenciosa, mas extremamente poderosa: o compromisso do homem com o próprio desenvolvimento intelectual. Um homem que lê, que estuda, que busca compreender o mundo, amplia não só o seu vocabulário, mas a sua visão de vida. Ele se torna mais interessante, mais seguro nas conversas, mais capaz de sustentar ideias. Isso não tem a ver com parecer inteligente, mas com ser. Conhecimento cria estrutura interna, e estrutura gera tranquilidade. Quando um homem desenvolve a mente, ele também desenvolve a capacidade de refletir antes de reagir. Ele não se perde facilmente em emoções descontroladas, não porque reprime o que sente, mas porque entende o que sente. Isso é maturidade emocional, e maturidade emocional é uma das qualidades mais admiradas, porque transmite estabilidade. Um homem que sabe pensar não é levado pelo caos externo com facilidade. Outra atitude fundamental é assumir total responsabilidade pela própria vida. Chega um momento em que um homem precisa parar de culpar os pais, o passado, as circunstâncias, não para negar a história, mas para assumir o comando. Enquanto um homem vive esperando que alguém resolva suas questões, ele permanece na posição de menino. Quando ele entende que agora é ele contra o mundo, algo muda internamente, ele cresce. Assumir responsabilidade não significa endurecer o coração ou se tornar frio.
Significa compreender que ninguém virá salvar você. E isso, paradoxalmente, é libertador. Quando um homem assume essa postura, ele passa a fazer escolhas mais conscientes, a respeitar mais o próprio tempo, a definir limites claros. Mulheres admiram homens que sabem se posicionar, porque isso cria segurança emocional. Um homem que não sabe o que quer gera instabilidade ao redor. O cuidado com o corpo também fala muito sobre o homem, mesmo quando ele não diz nada. Não se trata de estética ou de buscar um padrão inalcançável. Trata-se de respeito próprio. Um homem que cuida da saúde, que fortalece o corpo, que se movimenta, demonstra que valoriza a própria existência. Corpo e mente se comunicam o tempo todo. Quando o corpo está mais forte, a mente responde com mais confiança. O fortalecimento físico também ensina disciplina. Ensina a lidar com desconforto, com esforço, com constância. Essas qualidades transbordam para outras áreas da vida. Um homem disciplinado fisicamente tende a ser mais firme emocionalmente. E firmeza é admirável, não pela aparência, mas pela energia que o homem carrega, a forma como ele entra em um ambiente, como ele se posiciona, como ele reage às pressões. Existe ainda uma atitude que exige muita coragem: abrir mão do que não agrega. Muitas vezes, isso envolve amizades, hábitos, ambientes e até padrões mentais. Carregar pesos desnecessários atrasa qualquer evolução. Um homem que não consegue dizer não vive sobrecarregado, confuso e drenado. Quando um homem aprende a se afastar do que não contribui, ele protege a própria energia. Essa atitude é admirável porque demonstra clareza, demonstra que o homem sabe para onde está indo e entende que nem tudo pode acompanhá-lo. Desapegar não é fácil, mas é necessário. Mulheres percebem quando um homem tem critério. Critério é sinal de maturidade. Um homem que aceita tudo e todos perde identidade. Um homem que escolhe com consciência constrói respeito. Por fim, existe uma atitude que parece simples, mas revela muito: a forma como um homem organiza o próprio ambiente. O caos externo muitas vezes reflete o caos interno. Um espaço desorganizado, uma rotina bagunçada, decisões mal definidas, tudo isso comunica desordem. Quando um homem coloca ordem ao redor, ele treina a mente para funcionar com mais clareza. Organizar o ambiente não é obsessão, é alinhamento. É criar um espaço que favorece boas decisões. Um homem organizado tende a ser mais produtivo, mais calmo, mais focado. Essa clareza se reflete na forma como ele se comunica e se relaciona. Mulheres admiram homens que transmitem estabilidade, e estabilidade começa no básico. Todas essas atitudes têm algo em comum. Elas não são sobre agradar mulheres, são sobre construir um homem inteiro. A admiração surge como consequência natural. Quando um homem vive de acordo com princípios sólidos, ele não precisa provar nada, ele simplesmente é, e isso é percebido. O maior erro é tentar aplicar essas atitudes como técnicas isoladas. Elas funcionam quando fazem parte de um estilo de vida. Quando o homem entende que masculinidade não é performance, mas coerência. É alinhar pensamento, ação e valores. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Se você começar a aplicar essas atitudes de forma honesta, não esperando resultados imediatos, mas focando na construção de si mesmo, algo muda por dentro. E quando muda por dentro, muda por fora. As relações se transformam, o respeito aumenta, a admiração aparece. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém difícil de ignorar. No fim das contas, mulheres não admiram homens perfeitos. Elas admiram homens presentes, responsáveis, conscientes e inteiros. Homens que sabem quem são, para onde vão e não têm medo de pagar o preço disso. Esse é o tipo de homem que deixa marca por onde passa, mesmo em silêncio.